Hoje a gente vai falar sobre modo caverna. Então eu vi muita gente falando sobre tentar ficar em modo caverna, aprender novas habilidades, faturar um monte, e muita gente falando que isso não deu certo. O que acontece para não dar certo? Bom, a gente tem que começar aqui falando então do Platão e o mito da caverna, que inspirou tudo isso. E esse mito vai descrever algumas pessoas que estão presas em uma caverna e elas veem sombras na parede e acham que as sombras é a realidade. E quando elas saem da caverna e veem o mundo real e elas voltam para contar o que elas viram, ninguém acredita neles. E esse mito fala pra gente que a gente tá sempre enxergando uma realidade que na verdade não existe. E quando você enxerga isso de uma forma diferente, você consegue ver o que muitas pessoas não conseguem. E o ponto aqui não era só você ficar, então, isolado. É perceber que a maior parte do que você acha que você é, na verdade, são essas sombras. Então, a gente tem hábitos automáticos, a gente tem opiniões que a gente herdou de outras pessoas, então, dos nossos pais, da nossa família, do nosso círculo social. A gente tem reações emocionais que são previsíveis e a gente simplesmente só reage. Então, a gente muitas vezes vive determinadas situações onde a gente só tá reagindo ao que está acontecendo e nunca parando para pensar. Entrar na caverna é o contrário do mito. É você, então, apagar essas distrações para perceber as sombras que você tem dentro de você. E eu percebo que hoje a maioria das pessoas vivem, então, em um banho-maria mental, que é você nem enfrenta o que está dentro de você, mas você não consegue fugir totalmente disso. Você fica se anestesiando. Então, às vezes, você sabe que você não é muito bom, mas você usa tudo o que você pode para não pensar em você mesmo. Você usa tela, barulho, companhia constante, qualquer coisa que te impeça de pensar, qualquer coisa que impeça o silêncio da tua mente, porque você não aguenta a pessoa que você é. E esse silêncio ele cobra um preço muito alto, que é te mostrar exatamente quem você é sem nenhuma interferência. Então a gente já falou aqui em outros vídeos sobre precisar de alguma coisa para definir quem você é, seja companhia, dinheiro, trabalho. Se você não é alguma coisa fora de tudo isso, quem é você? E aí a gente pode começar a pensar que por que a gente foge dos pensamentos então? Você não foge deles porque eles são ruins. Você foge deles porque eles vão repetir, vão ser previsíveis e vão revelar aquilo que você não quer ver sobre você. Então você percebe todo dia ali os mesmos medos na tua cabeça, as mesmas inseguranças, os mesmos julgamentos que você faz sobre os outros, e isso começa a desmontar uma imagem que você construiu de você mesmo. E claro que isso dói. Então tem aquela frase de Nietzsche que falava que quando você olha tempo demais para o abismo olha de volta para você. E ele não estava dizendo para a gente não olhar. Ele fala ali que olhar para o abismo tem uma consequência. E ele também falou que quem luta com monstros deve se cuidar para não se tornar um. Então o problema não é o monstro, e sim a forma como você se relaciona com ele. Então se você não quer ser uma pessoa burra, por exemplo, geralmente você reclama dos burros e você passa a vida inteira olhando para eles. Logo, a sua vida passa e quem vira burro é você. Então você dispensou uma energia falando dos outros. Se você dispensa essa energia falando de algo, é porque esse algo vale mais do que o seu tempo. E isso acontece porque a nossa atenção não é neutra. Então tudo que a gente observa repetidamente vai moldar o que a gente percebe do mundo, vai moldar os nossos critérios, e isso vai virar uma referência interna. Então às vezes você acha que você está ali contra algo, você está tentando defender uma coisa, mas na prática você está só alimentando aquilo como o centro da tua vida. Tem um livro muito bom que se chama O Cabalhão, que fala que tudo são polaridades. Então, o amor e o ódio, eles são polaridades de uma mesma coisa. Logo, se você está muito em alguma dessas polaridades, você simplesmente está na outra também. Então, se você fica julgando a ignorância, a sua mente gira em torno da ignorância. Se você fica odiando a fraqueza, a sua mente gira em torno de fraqueza. Então, cada vez que você combate algo, esse algo vai virar o seu eixo. E você acaba não virando o oposto, mas você vira uma extensão daquilo, só que reativa. E é por isso que pessoas que se acham muito inteligentes, que se acham muito acima da média, geralmente não são. Elas estão lutando ali contra um arquétipo de burrice que na verdade está sendo o centro da vida delas. Até tem outro filósofo que era o Sartre que falava que você não é definido só pelo que você escolhe, mas também pelo que você decide combater obsessivamente. Então, combater também é um tipo de apego que você tem àquela coisa. Percebe isso das polaridades que a gente falou? Você sente algo que você não gosta, você tenta rejeitar ou lutar contra isso, e você passa a observar aquilo o tempo inteiro. Então, aquilo vira o assunto dominante na sua mente. E é aí que, quando você tá em modo caverna, vai vir a sensação do por que eu continuo nisso? E se você nunca para pra olhar, se você nunca para pra pensar no que você faz,
Você nunca sai desse campo e você só ignora ele. Já o modo caverna real, então, ele não vai ser a gente parar para pensar, tá? Parar de pensar em tudo. Ele vai ser a gente mudar o eixo. Então, por exemplo, se você cair um dia e todo mundo riu de você, você pensa, nossa, eu passei a maior vergonha. Muita gente não consegue nem pensar sobre esses fatos. Só que, mesmo que as pessoas riam de você, elas riram porque foi engraçado. E não porque todo mundo te acha uma farsa, não porque todo mundo vai te achar ridículo todos os dias. Então a gente vai começar a se ater aos fatos pelo que eles são, e não pela interpretação que a gente tem deles. Às vezes a gente passa a vida inteira sofrendo por causa do que alguém falou, por causa do jeito que nossos pais criaram a gente, mas quais são os fatos? Eles criaram a gente desse jeito. O que você decide fazer com os fatos a partir de hoje, isso sim vai começar a moldar a tua vida. Então você precisa começar a observar os pensamentos como eventos e não como uma verdade absoluta. E quando você faz isso, você corta então as distrações que te anestesiavam, porque você passa a ver aquele evento não, por exemplo, como você cai, uma vergonha. Você passa a ver o evento como eu caí, próxima página. E você para de reagir automaticamente a tudo. No budismo, eles têm uma prática que é você sentar, você observar as coisas que você pensa e você não reagir. Então não é, putz, que vergonha, nossa, aquele dia aconteceu isso. Você simplesmente observa. E aí você começa a descobrir uma coisa, que é, a nossa mente ela nunca para. Ela vai criar uma narrativa o tempo todo que você vai acreditar automaticamente pelas suas reações. Então, no começo, você pode até sentir tédio, porque o seu cérebro está pedindo ali um estímulo, só que você percebe o quanto você depende da distração. Depois, vai começar a chegar o desconforto, que são esses pensamentos repetitivos que vão aparecer, as inseguranças vão ficar mais claras e muita gente vai parar aí, porque você não quer ver tudo isso. Só que vai começar a vir uma clareza, você começa a ver os padrões e você fala, realmente, eu sempre reajo assim às coisas. Realmente, um evento que já teve 10 anos atrás definiu a minha vida até hoje. E depois você vai ter a oportunidade, então, de escolher se você continua no automático ou se você começa a agir com intenção e é aí que o modo caverna passa a valer a pena. Então, muita gente transforma ali o modo caverna simplesmente em um isolamento emocional, em uma estética só para ser bonito, em uma fuga do mundo. Então, isso não é bem uma filosofia. Os filósofos não fugiam da realidade, e eles se preparavam para encarar melhor essa realidade. Se engana quem pensa que vai ficar em casa em modo caverna e vai voltar uma pessoa melhor sem ter pensado em tudo isso. Porque ficar sozinho com a própria mente vai revelar pra você coisas que a gente não quer aceitar, que é, a gente não é tão coerente quanto a gente imagina. Então muitas vezes você tem princípios que você não segue e assumir quem você é pra você mesmo dói muito, já que você não concorda com aquilo. Boa parte do que a gente faz é automático e a sua identidade é mais construída do que real. Então você começa a ver tudo que você passou, você começa a ver os padrões que você continua seguindo sem se dar conta. E você vê que talvez quem você pensasse que você é, não é quem você é de verdade. E aqui eu posso até te dar uma pergunta para tornar isso mais palpável. Se você conhecesse você mesmo hoje, como um amigo, como uma pessoa que você conhece na rua, o que você pensaria de você mesmo? Analise as coisas que você faz, analise as tuas atitudes. Como é teu dia? Se você visse esse dia em alguém, o que você ia achar? Então, ter essa clareza, ela não vai resolver a sua vida, mas vai evitar que você coloque desculpas. Muitas vezes você odeia que as pessoas se façam de coitadinho, só que você se faz de coitadinho também. Você fala, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso agora, eu tenho um emprego que não me possibilita fazer isso. Só desculpas em cima de desculpas. Se você olhasse para uma pessoa falando isso, você saberia. Mas como é você evita pensar. E é por isso que o grande cerne dessa questão está em se conhecer. Então, quem que é você? O que você pensa? Porque para quem não sabe onde ir, qualquer caminho vai servir. Enquanto você for moldado pelas suas construções mentais, pelos sofrimentos, pelas coisas que seus pais fizeram para você, pelas coisas que você odeia, você não é ninguém. E o mecanismo real disso é que, quanto mais a gente pensa em algo, mais conexões neurais se fortalecem quanto a isso. Mais rápido aquele padrão volta e mais natural aquilo vai parecer. Isso é a base da neurociência. Então, o foco em problema vai otimizar um problema. Foco em falha, o cérebro vai buscar a falha. E o foco em solução, o cérebro começa a mapear a saída. E é por isso que tanta gente, depois de passar um tempo em modo caverna, vira pró em soluções. Porque você começa a pensar diferente. Você tira então todos os teus traumas, você reanalisa tudo que você passou e você fala, ok, eu vou fazer diferente e eu vou buscar uma solução. E isso é um condicionamento. Então o seu cérebro vai continuar recebendo milhões de estímulos, mas ele só vai perceber o que ele considera relevante.
Quando você muda o teu padrão de pensamento, você muda o que você percebe, você muda o que você interpreta do que você percebeu e você muda como você vai reagir. Você vai começar a pensar antes de ter uma reação automática. Então a realidade externa não vai mudar tanto quanto parece. Não foi a sua realidade que um dia simplesmente mudou. Você mudou o que você enxerga dentro dessa realidade. E aí sim você conseguiu sair de onde estava para realmente criar novas habilidades e fazer dinheiro.